Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um podcast que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Seja muito bem-vindo ao 5º episódio do podcast Comunique. Hoje eu recebo Antônio, acupunturista há 19 anos, professor na pós-graduação em acupuntura pelo Instituto TAI, UDF, coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal, instrutor de Tai Chi Chuan e práticas energéticas, educador físico, amigo, parceiro de estudos. Antônio, seja muito bem-vindo, agradeço a sua presença, sua abertura e disponibilidade de trocar comigo e com a galera que está em casa. Eu que agradeço a oportunidade, Diogo, de estar podendo compartilhar e no processo de partilha poder aprender também, né? Maravilha. Já deixando as redes aqui, eu vou deixar também na descrição do episódio, mas é @tonhãoacupuntura e Facebook Tonhão Acupuntura. Depois eu deixo o telefone, quem quiser marcar acupuntura com esse monstro, tá lá na descrição do episódio. Minha intenção hoje é tratar e conversar sobre como é que o nosso corpo vai refletindo a partir da nossa comunicação. A gente fala muito de como é que a nossa vida está, como é que nossa comunicação está e como o nosso corpo está. Iniciando já de cara, o corpo comunica? O tempo inteiro, né? Ele está em processo de comunicação constante, né? De comunicar, de se comunicar e de expressar aquilo que está acontecendo internamente. E um termo que é muito utilizado, né, que é o processo de somatização, que tem a ver com a palavra soma, que vem do grego, que é físico, que é o corpo, né, que é trazer do mundo sutil, de esferas mais sutis, uma manifestação física, né? E quando a gente fala dessas esferas mais sutis, a gente pode estar falando, por exemplo, das emoções, dos sentimentos, das questões psicossomáticas, né? Em que você, através de um não processamento, de não se possibilitar expressar aquilo que você está sentindo, o seu corpo começa a fazer isso por você. Então o corpo ele tem a possibilidade de comunicar, o corpo ele tem a possibilidade de informar. Durante muito tempo, a gente traz a ideia de que existe uma busca por falar, por expressar. Rubem Alves fala muito da ideia de tem muito curso de oratória, mas pouco curso de escutatória. Trazendo para essa ideia da escuta, como é que o corpo pode começar a comunicar? Quando o corpo começa a comunicar, existe um passo a passo para o corpo começar a comunicar ou a gente já começa já tendo uma gastrite? Quais são os sinais antes ali que a gente pode ter para não chegar nesse ponto extremo? Se é que é possível a gente conseguir identificar. É possível, né? Desde coisas mais simples, né? Como, por exemplo, uma taquicardia, né? Um descompasso do coração, o coração bate mais rápido e a gente sente no peito, não precisa de nenhum tipo de equipamento, de nenhuma tecnologia. A própria percepção, né? O desconforto ali do coração que está batendo num compasso que você não está acostumado. Isso já te traz alterações fisiológicas que estão acontecendo por questões emocionais ou psicológicas, uma notícia que chegou e que abalou você, a espera de uma notícia em resposta a uma pergunta ou a uma provocação que você fez e que a coisa não chega. Então as coisas elas podem partir do mais sutil, né? Não necessariamente precisa se instalar, por exemplo, anatomicamente, surgir uma mudança morfológica, né, para que isso se torne perceptivo, né? E você falando aí dessa frase do Rubem Alves, né, eu me lembrei de uma pesquisa, vocês me perdoem, mas eu não vou me recordar muito bem a fonte, mas falando sobre meditação, né, que é um mecanismo que você pode utilizar para aprimorar a sua capacidade de autopercepção, e que nessa pesquisa mostrou que entre vários campos que são estimulados quando você está meditando, dois tem muito a ver com isso, que é a área do cérebro relacionado com a escuta,
com o ouvido e a área do cérebro responsável pela visão. Mas não é estimulada a área do cérebro relacionada com a boca, né? Então, auxiliando você a perceber melhor o mundo que está à sua volta. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e só uma boca. É interessante falar disso porque muitas vezes quando as pessoas me procuram para falar de oratória, de comunicação e etc., vem sempre essa necessidade do falar, essa necessidade do expor, essa ideia de conseguir falar de um jeito mais didático, conseguir influenciar mais as pessoas, etc. E já há alguns anos, e até quem está aqui nesse podcast sabe disso, eu venho caminhando muito para esse lado da autocomunicação, da comunicação minha comigo, da escuta, não só de conseguir potencializar a escuta com as outras pessoas, mas a minha escuta. Quais são os meus sentimentos, quais são as minhas emoções, quais são os meus quereres, minhas intenções. Pensando nessa ideia, então, eu penso que antes da gente aprender a se comunicar com os outros, a gente precisa aprender a se comunicar com a gente. Com certeza. Você quer falar? Vai. Não, Foi algo. Então, assim, é uma demanda que tem surgido, inclusive nos colegas da área de psicologia, de você nomear as emoções que você está sentindo, né? Então, eu não estou chateado, né? Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou preocupado, né? E porque quando você dá nome, você consegue comunicar melhor para você mesmo o que está acontecendo, você consegue identificar melhor o que está acontecendo com você e para num segundo passo você conseguir expressar melhor para o outro aquilo que você identificou dentro de você. E o que você fala é curioso porque os terapeutas, psicólogos, psicólogas têm me procurado muito para trabalhar a comunicação. Porque por mais que tenha a questão técnica, científica desenvolvida, a externalização disso é diferente. O tornar comum dos sentimentos e das emoções é diferente. Caminhando então para esse lado da escuta, da autoescuta e etc., como é que o corpo ele lida com o não dito? Como é que o corpo lida com o que não é comunicado? Porque dentro dessa ideia, muito se tem curso de comunicação não violenta, essa ideia da gente desconstruir essa agressividade ou então ressignificar essa agressividade. Só que ao mesmo tempo tem muita gente me procurando com uma dor, uma inquietação em relação à passividade. São aquelas pessoas que não se comunicam, que não falam, que não agridem, que não demonstram a raiva, mas dentro dela ela fica com aquela raiva, ela fica com aquela angústia, ela fica com aquela tristeza. E de alguma maneira a agressividade não está fora, mas está dentro. A guerra não acontece fora, mas acontece dentro. O corpo ele começa a se manifestar nessas horas, ele tem reflexos, ele tem informações nessas horas? Sim, né? E a gente pode colocar que o corpo, ele dentro do nosso corpo, acontecem ou se manifestam 2 tipos de toxinas, né? Existem as toxinas físicas, que são aquelas que a gente ingere através dos alimentos ou da bebida, né? E que o corpo ele tem uma capacidade grande de processamento e de eliminação dessas toxinas. Às vezes leva um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas ele elimina. A segunda categoria de toxinas são as toxinas emocionais. Essas toxinas, o corpo ele não processa fisiologicamente elas. Elas ficam arquivadas, elas ficam guardadas ali até que esse processamento que não no sistema gastrointestinal, esse processamento é a nível de consciência daquela emoção. Então estamos intoxicados. Se estamos falando dessa ideia de que alguém não está dizendo, não dito, não comunicando, não externalizando, não lidando com aquilo, a pessoa está intoxicada. Sim, nós nos intoxicamos desde da nossa infância, desde a nossa chegada aqui nesse mundo. Pensamento intoxica? Com certeza. Pensamento, o que você pensa, o que você lê, o que você assiste pode te intoxicar, né? Inclusive nesse processo de intoxicação emocional, uma das orientações que a gente dá em consultório, por exemplo, é que você tem que tomar muito cuidado com o que você absorve, por exemplo, no momento que é 2 momentos, na verdade, que são muito cruciais,
que é o momento em que você está se alimentando, e o momento em que você vai dormir, né? Calma, vamos lá, vamos por partes aqui. O que eu comunico enquanto eu estou me alimentando e enquanto eu estou dormindo ou antes de dormir, essa comunicação reverbera na comunicação eventualmente que eu estou tendo com o meu corpo, que eventualmente reverbera na comunicação que eu tenho com as pessoas. Exatamente. Porque o que acontece? Em relação à alimentação, no momento em que você está se alimentando, é um momento em que o seu corpo, por exemplo, e isso não precisa de horas para acontecer. Em fração de segundos, você fala assim, agora eu vou me alimentar. Do ponto de vista da medicina chinesa e até na fisiologia ocidental, o seu corpo ele se prepara fisiologicamente para absorver. Só que este absorver não é só o que entra pela boca. São as outras formas de absorção. Audição, visão, né? Então, se você se alimenta, por exemplo, assistindo o jornal, que está mostrando a morte, desequilibradas, violentas, você está se alimentando daquela violência também, junto com o que você está comendo. E aí uma prática que a gente tem nas terapias mais naturais é a desintoxicação. E muitas dessas práticas de desintoxicação a gente utiliza ou fitoterápicos ou alguns procedimentos para eliminar através da evacuação essas toxinas. Então é possível essa intoxicação que acontece, que não é por alimento, ela ser eliminada. Sim. E aí o que é... Mas assim, aí a gente precisa até de um trabalho em conjunto, muitas vezes, com um trabalho de um psicólogo, de um terapeuta, né, de um psicanalista, para que ele consiga processar. Teve um caso, por exemplo, de uma paciente que foi fazer esse processo de desintoxicação. E aí no dia, né, porque uma das desintoxicações que eu oriento fazer, você passa 2 dias de monodieta. Monodieta quer dizer que você só vai comer um tipo de coisa durante aqueles 2 dias. Você não come mais nada, e água, né? E aí você elimina muita coisa. E ela passou os 2 dias chorando. E ela não sabia o que é que tinha acontecido. Naquele momento não tinha acontecido absolutamente nada. Mas ela chorou, ela passou 48 horas chorando, né? Dava um intervalozinho, daqui a pouco voltava a chorar, ela dormia, acordava chorando, né? E aí no meio desse processo ela teve um sonho de uma situação que aconteceu na infância dela. Então muito provavelmente esse processo de eliminar, ele traz junto com aquilo resquícios, e aí é onde é uma piração às vezes, mas resquícios de alimentos que ficaram presos na parede dos intestinos e que quando você faz a eliminação, aqueles alimentos voltam para a luz do intestino e aí parte deles são absorvidos e eles geram o start daquela situação que você passou quando você estava comendo. Acessa aquela memória. Exatamente. Acessa aquela memória. Então é possível desintoxicar. A pessoa que... É possível. Esse na verdade, foi um relembrar do que aconteceu. Sim. Que remeteu a uma toxina que está presa nela. Mas não quer dizer que o fato de ter eliminado ali, que aquele processo emocional foi trabalhado. Tô entendendo. Entendeu? O processo está lá. A desintoxicação física, ela foi um gatilho para você acessar algo que você não tinha acessado antes. Entende? Só que essa toxina, aí a gente sai dessa questão física e vai lá para as toxinas emocionais, o corpo ele não elimina. Elas ficam entranhadas na nossa malha energética, na nossa malha muscular. E como que elimina ou não elimina? A eliminação, na verdade, não é eliminação. Na verdade, é essa digestão emocional. Entendi. Em que você precisa identificar, que é o que a gente estava falando, dar nome para o que é aquilo, e você ressignificar muitas vezes aquilo que você passou. Ou você dá um entendimento, uma compreensão.
Mas então, se a gente for ver isso não tem como acontecer de forma inconsciente. Você precisa trazer para a consciência para que esse processamento aconteça. Entende? Se a nossa ideia aqui é provocar reflexão, incomodar as pessoas de alguma maneira, tirar daquela zona de conforto muito acomodada, se alguém, inclusive, estiver com alguma indigestão de algo, alguma toxina emocional, é necessário trazer para a consciência. É necessário que essa comunicação aconteça. Sem qualquer tipo de comunicação, ela pode até ter algum contato, mas talvez não tenha essa ressignificação. Então a comunicação ela faz muito parte desse processo. Falando então dessa ideia do que não é dito, é muito comum as pessoas demorarem muito para ter uma conversa, para fazer uma reunião com o chefe, para conversarem com a esposa e com o marido sobre algum assunto, com o filho. Dentro desse tempo, até essa conversa, pelo que eu estou entendendo, o corpo ele vai absorvendo todos os pensamentos que estão acontecendo. O que acontece nesse tempo? Como é que funciona essa absorção? Porque depois que a gente tem a conversa, muita gente que está em casa escutando pensa nisso, parece que a gente tirou um peso das costas. E muitas pessoas falam assim, nossa, se eu soubesse que seria assim, essa conversa eu teria tido antes. Como é que você enxerga esse caminho, esse processo, esse aprendizado para alguns, para outros nem tanto, que algumas pessoas continuam fazendo desse mesmo jeito. Uma conversa demorada, que demorou a acontecer, uma conversa difícil, demorou a acontecer, demora, depois que tem, tranquiliza. Mas depois faz o mesmo processo, com as mesmas pessoas, nas mesmas situações. Como é que para você, dentro da sua experiência profissional, vivências, funciona esse processo? Então, eu acredito, até por causa da minha formação em educação física, que tudo é um exercício. Legal. Né? Então você pratica durante o tempo. Só que no início da sua prática, né, eu nadei durante muito tempo. Né? E quando você está começando a nadar, né, quando você está começando a aprender a nadar, você precisa pensar. Você precisa se policiar para que você, preciso fazer 2 braçadas para uma respiração, preciso fazer 3 Pode dirigir, a braçadas gente vai aprender a dirigir, fica naquela... eu não posso deixar de bater perna, né? Mas depois de um tempo que você começa a exercitar, nenhum nadador cai numa piscina, um nadador que está numa competição, ou que vai nadar de forma só de prática esportiva, ele não fica, agora perna direita, agora braço esquerdo, agora... Não, ele entra e nada. E eu acho que a comunicação passa muito por isso. No primeiro momento você faz um exercício de estar ali se observando na forma como você se comunica e depois de um tempo você consegue fazer isso de forma natural. Agora é muito importante dentro desse processo, voltando de novo, do quanto que você, ou da qualidade que é a comunicação de você com você mesmo. Durante esse tempo até ter a conversa com a outra pessoa. Exatamente, né? Porque o conversar com o outro, por exemplo, eu fiquei com raiva de fulano, né? E aí você fica ali alimentando aquela raiva e não fala. Ou você teve a raiva de fulano e você vai lá e fala. Não quer dizer que o fato de você ter falado, a raiva dentro de você está resolvida. Às vezes, né, e isso é algo que, para o bem ou para o mal, tem acontecido muito na nossa sociedade, que tem mudado, é que existia antigamente uma falsa polidez. Então as pessoas se tratavam de forma muito educada, as pessoas se tratavam de forma muito polida, mas as alterações emocionais estavam fervilhando ali dentro. E a gente chegou no momento de uma sociedade, como eu falei, para o bem ou para o mal, sem julgamento, em que as pessoas não conseguem mais ter essa polidez. Mas porque a sociedade está se acabando, porque a sociedade está indo num rumo ruim? Não. Mas é porque se identificou, consciente ou inconscientemente, que não dá simplesmente mais para ficar engolindo e guardando essas emoções e agindo de forma muito bonitinha para o lado de fora e você adoecendo para o lado de dentro. Ou adoecendo a família e etc. E uma das emoções que é muito forte, que tem um poder muito grande, que tem uma energia muito grande, é a raiva.
E é o que mais se manifesta, né? Então as pessoas ficam mais agressivas, elas estão mais nervosas umas com as outras, mas é porque, de certa forma, elas não estão mais tolerando que aquilo fique dentro delas. E aí é necessário ter esse pensamento e essa percepção, desenvolver, na verdade, né? Nós demos um passo nessa direção, mas nós precisamos desenvolver essa capacidade que a gente falou um pouquinho antes, de dar nome para isso, de identificar isso e de ressignificar isso dentro da gente. Porque a partir do momento em que essa ressignificação se torna natural dentro de você, você não precisa ter polidez para lidar com as outras pessoas. Você vai naturalmente lidar com as outras pessoas, mesmo aquela que provocou a raiva em você, né? E aí você vai identificar que, na verdade, a raiva não é da outra pessoa. Né? A raiva é um processo seu que você precisa trabalhar em cima de determinadas situações que se apresentam na sua vida. Legal você falar disso, muito interessante, porque no começo da sua fala eu falei, será que ele está defendendo a ideia de que nós devemos falar tudo e etc. E isso tem sido muito levantado pelas pessoas em trocas, em conversas, em cursos, que é da ideia de, não aguento mais ter que pisar em ovos para falar com as pessoas. Só que não, para mim, eu te escutando, não é sobre pisar em ovos para falar com as pessoas. É você não estar sabendo lidar com o que você sente. É você não estar sabendo identificar, conversar com você mesmo. Muito se fala da ideia de que existe um interesse, uma intenção de termos melhores conversas com as pessoas, e muita gente conversa, muitos amigos brincam comigo, etc., sobre conversa com as pessoas, só que a primeira conversa é com você. Então, nesse processo, até ter uma conversa difícil, o foco não é em como eu vou falar com a pessoa, o foco é em como é que eu estou lidando com essa emoção. Recentemente, uma mentoria, um aluno me trouxe um problema com um sócio, etc., e eu trouxe para ele assim, mas como é que você está conversando com você? O que você está se dizendo? Aí eu peguei um quadro, dividi e a gente foi falando sobre o que ele estava conversando com ele. Ele falou, Diogo, mas eu preciso resolver esse problema com ele. Eu falei, calma, vamos resolver o problema com você primeiro. E aí ele foi tendo clareza do que de fato ele queria, do que de fato era a intenção dele. Porque antes da conversa difícil, porque é como você falou e eu discutei, para mim, quando a gente externaliza uma raiva de qualquer jeito, sem ser processada, sem ser maturada, lidada, eu transfiro uma conversa que é minha, um problema, aspas aí para problema, que é meu, e eu pioro a situação para mim. Sim. Porque eu transfiro esse problema para outra pessoa também. Então, uma raiva que eu tinha, eventualmente, da pessoa, etc., eu coloco a pessoa também como participante dessa minha raiva. Uhum. E aí eu vou ter que lidar com a raiva dela também, porque ela vai ter a raiva de mim, eventualmente, se eu externalizar algo. Então, o processo, o corpo talvez seja o maior... Eu gosto de usar esse termo, e eu quero te escutar. O corpo é um grande termômetro, assim, da comunicação. E dentro disso, Diogo, uma manifestação dessa raiva que é muito comum dentro de consultório e que criou-se, né, alguns anos atrás até uma especialidade dentro da própria odontologia, que foi o tratamento para disfunção temporomandibular, que muitas vezes é encaminhado até para processos cirúrgicos, né, e que ela se manifesta, e aí vou falar muito da percepção da medicina tradicional chinesa e do que aparece em consultório para mim, são pessoas que estão extremamente indignadas com alguma situação, né, com alguma coisa que se apresentou, né, na vida delas, que na maioria das vezes tem a ver com alguma forma de relacionamento, e que essa musculatura aqui, ela trava, né? A pessoa, ela hiperestimula a musculatura. É o famoso bruxismo. Assim, que pode gerar o bruxismo, dentre outras coisas, né? E que se a gente for ver esse reflexo, a gente pode colocar assim, ele tem a ver com o sistema límbico, que é o nosso cérebro mais antigo. E quando você está com raiva, se a gente for buscar os nossos antepassados lá, né, mais primitivos, a gente, quando estava com raiva, a gente queria morder o outro. Entende? E aí isso se manifesta até hoje. Só que hoje você não pode mais morder, né? Pelo menos a maioria das pessoas não pode, né? E uma criança, por exemplo, que ainda não tem determinadas limitações sociais, ela vai lá e morde quando ela está com raiva. E a gente não pode. Aí a gente morde a gente mesmo, né?
E aí isso é, por exemplo, uma sintomatologia, né, dessa somatização de questões relacionadas com questões emocionais que acabam se manifestando fisicamente. Se a gente for para a medicina chinesa, que eu falei que tem áreas do corpo que estão relacionadas com órgãos e tal, por exemplo, aqui passa um meridiano muito importante que é da vesícula biliar, que está ligada com o fígado. E na medicina chinesa a gente fala que a raiva mora no fígado, né? Então, e aí é uma expressão disso. Só que se a gente for ver, mesmo com todos os incômodos, porque quem passa por um processo de DTM sabe o quanto sofrido é, mas ainda assim é externo. E se você não dá a atenção devida para isso, o corpo pode ligar outros alarmes. Então ele mandou alguma coisa que é mais exterior, que vamos dizer assim, é menos primordial para o sistema, para ver se você consegue perceber o que está acontecendo. Se você ainda assim não dá atenção devida, o corpo ele pode começar a ligar outros alarmes. Então, mais uma vez, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, isso pode evoluir, por exemplo, para uma esteatose hepática, que aí o paciente às vezes relaciona isso com a alimentação e às vezes não. O que é isso? Esteatose é quando começa a criar gordura no fígado. Ah, tá. E aí o paciente relaciona com a alimentação ou com algumas questões bioquímicas e que às vezes pode ser gerada pelo acúmulo de processos de internalização de raivas não processadas e não manifestadas. Uma raiva não tratada, não resolvida ou não lidada, eu falo que é um coração que não pulsou, porque a gente tem essa... Eu gosto muito dessa reflexão do coração. Às vezes a gente sente raiva, faz parte. A ideia é não ficar com essa raiva, né? Sim. Ou seja, não contrair essa raiva para algum lugar. Não trazer essa ausência de comunicação ou esse excesso de comunicação eventualmente para o corpo. Conseguir colocar essa pulsação. Então vem eventualmente para o local da alimentação aqui, e para mim eu fiz essa relação. Existe essa relação da alimentação com essa raiva também, com esse DTM, com esse bruxismo e etc? Como eu falei, a raiva é uma emoção, um sentimento muito forte, muito poderoso. E às vezes a gente se acostuma com ela e a gente gosta de se alimentar dela, né? A gente se alimenta porque ela impulsiona. A raiva já impulsionou muita coisa no mundo, né? A raiva de outra nacionalidade impulsiona, às vezes, a evolução de uma nação, né? De forma desequilibrada, mas impulsiona. Então é uma forma de energia muito poderosa, né? E às vezes se manifesta aqui porque você também está desejando se alimentar daquela força tão poderosa que ela é. Porque ela te nutre de certa maneira. Exatamente. E é curioso, porque parece que quanto mais a raiva é expressada no corpo, parece que mais se retroalimenta dessa raiva. Então, eu tô com raiva. Quanto mais eu mordo minha própria boca, mais eu tensiono. Mais eu fico tensionado. Mais tensão eu gero, mais raiva eu fico e assim vai gerando. Aí eu acordo com dor de cabeça. Aí eu acordo com dor de cabeça, aí eventualmente eu já dou um bom dia mal dado. Aí eu vou para uma reunião, eu já trato as pessoas mal. Aí eu começo a falar que a culpa foi daquela pessoa. Exatamente. Sua raiva já estava guardada. E você vai se sentindo poderoso com isso, né? Fala mais sobre esse poder. Você vai se sentindo poderoso no sentido de que você está empoderado pelas percepções equivocadas que você tem de achar que o problema está nos outros. Então eu estou certo, os outros estão errados e eu estou numa posição em que eu me julgo melhor, né? E que eu posso me manter nisso e até subjugando as outras porque eu estou me alimentando de uma energia muito poderosa, né? E aí eu coloco os outros numa situação às vezes até de subserviência em relação a mim, quando a gente fala da raiva especificamente. Né? Mas a gente pode falar também, né? A gente falou da raiva que surgiu, mas a gente pode falar de uma outra emoção que também está muito em voga e que está gerando muita dor, que é a tristeza, por exemplo. Só que a tristeza, na minha experiência, ela é socialmente mais bem aceita, né? E então você consegue lidar melhor com o indivíduo tristonho
do que com um indivíduo raivoso. Você consegue lidar melhor. E a gente identifica isso também, que as pessoas conseguem lidar melhor com a gente quando a gente está triste do que quando a gente está com raiva. E aí, devido a uma necessidade de aceitação e de relacionamento social, muitas vezes a gente substitui a raiva pela tristeza, né? E isso dentro da medicina chinesa tem uma explicação, né? Que o pulmão e o fígado estão relacionados, e o pulmão tem a ver com a tristeza e o fígado tem a ver com a raiva. Mas por causa desse relacionamento próximo que os dois têm, de conexão, aí inconscientemente você suprime a manifestação de raiva e você exacerba a manifestação de tristeza. E aí dentro disso, né, sem entrar numa questão mais técnica, muitos dos casos que pelo menos aparecem para mim em consultório de depressão, o processo de depressão não é um processo de tristeza, é um processo de indignação extrema. Mas como socialmente a raiva e a indignação não são bem vistas, aí a pessoa manifesta como um processo de tristeza profunda. Porque no processo de tristeza profunda ele tem a atenção dos outros. As pessoas querem se aproximar, querem cuidar, querem acolher. Ninguém quer acolher um indivíduo que está bravo e esperneando para todo lado, né? Exato. Cara, só me veio a ideia de que chorei de raiva. Só me veio isso à cabeça. Chorei de raiva. É muito comum, e aí eu digo até do meu processo, para quem escutou e para quem não escutou, sugiro que escute. O primeiro episódio eu falei desse meu processo de até hoje, ele continua, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive, da necessidade de conseguir acessar essa raiva que eu tenho muito forte essa raiva, inclusive eu tenho bruxismo, etc, já é algo muito trabalhado, e trabalhado há muitos anos. E essa agressividade, ela começa... Eu me escutei, assim, eu escutei você falando de mim, assim, porque começa a vir para uma polidez. Eu saio de uma agressividade, eu começo a entrar numa polidez, numa ideia de que a comunicação oratória vai me ajudar a não ser agressivo e afastar as pessoas. Só que essa raiva está dentro de mim. E aí, em determinado momento, essa raiva, eu converto essa raiva em tristeza, porque a raiva não é bem aceita. E a tristeza, ela é mais bem aceita. Então, começo a receber maior acolhimento das pessoas através de uma eventual tristeza que eu estou. É o que eu já estive. Só que, ao mesmo tempo, a origem, e hoje eu tenho visto e acessado isso muito em processos terapêuticos, ela tem uma origem numa raiva. E essa raiva me movimentou por muito tempo. E ela é uma energia muito forte, profissional, de ir atrás, de resolver, de provar. A energia da raiva, ela tem uma comunicação de provação, de provar absurda, de provar, e a comunicação por essa polidez, saindo dessa agressividade para essa tristeza com uma ideia mais polida, de conseguir expressar maior vulnerabilidade de um jeito mais tranquilo. Passando por essa ideia, e eu me identifiquei muito, e tenho certeza que muita gente de casa se identificou, nessa conversão para a tristeza, dentro dos trabalhos da medicina chinesa, a tristeza, quando que ela é ressignificada, no sentido, quando que eu quero dizer esse processo da raiva para a tristeza acontece. Quando eu começo essa tristeza, a tendência é voltar para a raiva? Então, tudo pode acontecer, né? Mas a tendência normal é porque, assim, a primeira coisa é de você fazer essa conversa consigo mesmo, né? E a gente... Voltamos para a autocomunicação, para a autoescuta. Enquanto terapeuta, a gente vai tentando conduzir de alguma forma aquilo, e isso é uma característica que eu percebi ao longo dos anos, né? Que independente do tipo de terapia, seja acupuntura, seja psicologia, seja Theta Healing, na verdade nós somos grandes educadores. Nossa grande função é de educar. Educar no sentido não de trazer conhecimentos novos necessariamente, mas de ajudar aquele indivíduo a construir ferramentas de autoconhecimento, né? E aí você, dentro disso, você vai mostrar, nesse exemplo específico que a gente está conversando,
de mostrar que a depressão dele, apesar de parecer tristeza, mas não é tristeza, né? E de que é uma raiva contida. E aí ele vai entrar nos questionamentos pessoais dele e de preferência, eu sempre friso isso com acompanhamento psicológico no processo, né? Ou terapias que são voltadas para esse acompanhamento dele identificar de onde vem aquela raiva. E não necessariamente, quando a gente fala de onde vem, não é porque a gente tem uma tendência, não, então foi algo que aconteceu aí vem a ideia na de minha culpa, vida, de culpar, de achar o responsável. E que num determinado momento desencadeou todo um processo. Varinha mágica, aí depois que eu achar isso vai acabar. Exato. Não é necessariamente isso, mas é o quê? O que é o gatilho? O que é a situação que desencadeia aquilo? Né? Para que você esteja atento, e a gente até conversou um dia sobre isso, né? Que é a postura do guerreiro pacífico. Né? Fala pro pessoal, essa foi uma das nossas conversas. Com a espada, né? Isso vem da jornada do herói, né? E eu tenho essa afinidade pela cultura oriental e a cultura dos samurais, e que o samurai ele anda sempre com a espada, mas ele não desembanha a espada sem necessidade. Só que a nossa espada hoje, ela não é essa espada física, né? Essa espada, essa lâmina, né? Que corta a carne, mas a lâmina que corta o que está atrapalhando o progredir da nossa jornada. E aí você tá com essa postura, nesse caso que a gente está falando, de que quando determinada situação se apresenta e que você tem o autoconhecimento suficiente para identificar que aquilo é o que gera a sua raiva, aí você desembanha essa sua espada e corta aquele início de gatilho e não deixa que ele se processe, porque você está atento, você está pleno de atenção naquele momento. Né? E aí, independente de quem foi a pessoa que esteja envolvida na situação, e aí você começa a perceber que não são as pessoas, que é aquilo que a gente estava conversando, não são as pessoas, né? São processos meus que eu preciso identificar, e a partir dessa identificação não possibilitar que aquilo se manifeste de uma forma desequilibrada. E se você faz isso, e se você identifica isso dentro de você, a expressão disso se manifesta. Entende? Então, mesmo que seja uma situação estressante, mesmo que seja uma situação extrema, que poderia desencadear determinadas coisas, as pessoas começam a perceber que você mudou a sua postura em relação àquilo. E essa percepção das pessoas não necessariamente é consciente, mas elas sentem isso, elas vibram isso, e aí elas começam a agir de outra forma também, né? Aquilo gera vamos dizer assim, uma boa contaminação. No episódio 3, quando você fala do samurai, etc., eu no episódio 3, salvo engano, eu falei de uma aluna que me procurou e me disse que estava muito cansada, estava exausta. E aí, conversando sobre como estava a comunicação dela, ela estava naquele rumo de discutir tudo com todo mundo, grupo de WhatsApp, grupo, rede social e etc. Eu falei, você não está cansada disso? Ela falou, tô, mas é necessário. E aí me veio essa reflexão em relação ao samurai. Tá tirando a espada para tudo e para todos, ou seja, está em constante guerra. E aí me vem algo que eu já conversei, a ideia de um estado de sobrevivência permanente. Uma ideia de uma comunicação em que eu preciso, como você disse, pertencer, participar de todos os grupos, guerrear ou eventualmente enfrentar. E é uma comunicação muito complexa. Seja numa ideia de que eu preciso me proteger, e aí eu me recuo para me proteger e etc. Então não vou falar nada com ninguém e eu estou no estado de alerta para que nada aconteça. Seja também nesse outro extremo de vou falar tudo, vou dizer tudo, vou guerrear com todo mundo e etc. Para as pessoas que enfrentam essas dificuldades, seja na perspectiva de falar demais, de expressar muito, seja na ideia de expressar muito só com você, só com a própria pessoa, mas não expressar com o mundo, existe uma
uma máxima dentro da comunicação, máxima para mim dentro da comunicação, é que nessa hora eu preciso pausar. Pausa. Eu falo que não se troca pneu de carro em movimento. Tem hora que é urgente, tem hora que é necessário, eu preciso dessa energia da raiva, tudo bem. Não tem nenhum problema. Saiba que isso tem reflexos, tem consequências positivas e consequências negativas. Não tem nenhum problema. Tá consciente? Eu sempre falo isso. Diogo, eu preciso responder esse absurdo. Não tem jeito, não tô aguentando. Tá consciente? Tá sabendo que você tá expressando uma raiva? Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque eu também não parto daquela ideia utópica que a gente vai sempre conseguir usar a comunicação não violenta. Somos animais. A gente tem instinto. Pensando, né, nessa ótica, tem alguma maneira de, depois dessa pausa, essa expressão ser menos danosa ao meu corpo? Você falou da autoconversa, da autoescuta, só que eu estou partindo mais para a questão do exercício corporal, que eu sei que você domina e gosta muito. Os exercícios corporais, eles podem ajudar nessa expressão, por exemplo. Veio uma situação que me gerou essa raiva, que me gerou essa tristeza eventualmente, pausei, conversei comigo, me autoescutei, mas ainda o corpo parece ter algo. Tem algo a se fazer? Uma prática? Então, em cima do que você falou, aí eu vou contar, você sabe que eu gosto, vou contar 2 histórias. Conte suas histórias. A primeira historinha é de um samurai, um general muito famoso no Japão e que já tinha alcançado tudo que podia alcançar. E que normalmente quando a gente chega nesse momento da vida da gente, a busca se torna uma busca interna e espiritual. E ele foi em busca de um mestre, né? Sempre aparece nessas histórias um mestre. Ele foi em busca de um mestre zen, que ele queria uma definição, um questionamento que surgiu interno dele. Era o que era o inferno e o que era o paraíso, né? Que as religiões sempre traziam, ele escutava falar. Ele foi em busca dessa referência que ele tinha como mestre. E aí esse mestre, ele chegou lá, se apresentou e perguntou: mestre, o que é o inferno, o que é o paraíso? Aí o mestre olhou para ele assim: você, um reles general que nunca se prestou a estudar as escrituras, né? Um bruto, uma pessoa que sempre se utilizou da violência para progredir na vida, você acha que eu vou dizer para você, vou ensinar para você alguma coisa? Você não vale o meu tempo. E começou a falar uma série de impropérios. E aí o general, ele ficou indignado e puxou a espada dele. Você vai ver agora, você tá achando que tá falando com quem? E partiu para cima do mestre. Aí o mestre parou e falou: isso é o inferno. O general parou, embanhou novamente a espada e aí em prantos foi e agradeceu: mestre, muito obrigado, agora eu entendi. Aí o mestre virou para ele: isso é o paraíso, né? Então o paraíso e o inferno, o bem e o mal estão dentro da gente, né? E aí a forma como a gente vai lidar e expressar com isso depende única e exclusivamente. Esse é o primeiro passo. Uma outra historinha que eu quero trazer, que eu conto muitas vezes para os pacientes, que não é uma historinha, mas uma visualização, é que... Posso te interromper? Claro. Vamos conversar sobre essa historinha primeiro, porque assim, eu entendo que o bem e o mal estão dentro de nós e etc. Só que parece que, por mais que às vezes a gente tenha a intenção de comunicar diferente, de comunicar algo leve, algo, uma paz, etc. Parece que eu vou usar os termos que nós usamos, né, no dia a dia. Parece que a raiva toma conta. Então talvez, Diogo, a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro disso, se o inferno e o paraíso moram dentro da gente, se o bem e o mal moram dentro da gente, é aceitar isso. A partir do momento que você começa a aceitar que você pode ser mal, assim como você pode ser bom também, né? Que você pode ser um anjo, assim como você pode ser um demônio também, e você aceita isso, aí entra na próxima historinha que as coisas começam a fluir melhor, né? Entra no processo do flow, né? Das coisas que elas vão acontecer, e a gente precisa entender e aceitar que elas vão acontecer. E quando você aceita que você pode falar, né?
Quando eu falo que você pode falar, é que vai acontecer de você falar de um jeito mais áspero com alguém, e você aceita que isso é uma questão natural, você também aceita que isso pode mudar. Entende? E aí, naturalmente, a sua expressão vai melhorar. Mas, inclusive dentro dos processos de meditação, que daqui a pouquinho eu vou trazer, né, dentro das práticas, se você entra no processo de meditação, por exemplo, e você tenta refrear pensamento, aí já era. Aí é onde os pensamentos vão ganhar mais força. Se você tenta combater a raiva dentro de você, ela vai ganhar mais força. Porque a gente estava falando, ela é um sentimento, energia. Uma emoção com uma energia muito poderosa. Colocar uma energia dentro de uma caixinha vai explodir a caixa. Exatamente. Então, o primeiro processo, provavelmente, então, nessa melhora dessa sua pegada no mundo, né, dessa sua forma de expressão, é aceitar primeiro quem você é. Então, acho que... Aceitar que a gente tem inferno e que a gente tem o paraíso dentro. E esse processo de aceitação, aceitando dentro de si, a gente começa a ter a possibilidade de aceitar do outro. Isso. A gente começa muito nessa ideia, por isso que eu caminhei, estou caminhando para onde eu estou caminhando, porque, óbvio, eu sempre falo isso, quando eu escolho um assunto, quando eu trago alguém, eu estou falando para mim. Eu sempre falo isso. As pessoas falam, como é que você escolhe os temas, como é que você escolhe as pessoas, como é que... Para mim, é aquilo que eu trago pessoas, eu faço vídeos, eu estudo temas, são para mim. E aí, consequentemente, eu facilito, eu trago essa reflexão para as pessoas. Até porque os primeiros ouvidos próximos da minha boca são os meus. Não é o seu, é o meu mesmo, então eu estou escutando. Quando a gente fala dessa ideia da aceitação, aceitar o outro, a gente então sai dessa reflexão. Aceitar a si primeiro. Exato. Porque a gente precisa aceitar a si, porque muitas vezes fica nessa ideia de aprender técnicas sobre como conversar com o outro e etc. Calma lá. Caminhamos, que eu acho que já é um avanço, na minha percepção, um avanço gigantesco, da gente potencializar a comunicação com o outro, que cada dia mais tem curso de oratória, curso de comunicação não violenta, etc. Agora eu tô querendo caminhar um pouco mais nessa ideia da comunicação consigo, sabe? Parece que é uma necessidade nossa que é pouco vista, até porque, pelo que eu te escutei, você enxerga como algo que não é tão aceito pelas pessoas. Parece existir algum mito. E qual é a segunda história? A segunda historinha, que na verdade, como eu falei, é mais uma visualização de que a gente pode se imaginar como se nós fôssemos peixes dentro de um fluxo do rio. Né? E a gente está ali, né? Nadando e vivendo a vida da gente. Continue a nadar, continue a nadar. E num determinado ponto da vida da gente, ou em vários pontos da vida da gente, alguma coisa acontece nesse rio. Uma árvore cai, uma pedra rola da ribanceira, e aí trava, né? Se coloca na frente da gente, que é o que a gente pode chamar dos problemas, né? Ou das situações que se apresentam. Qual é a tendência da maioria das pessoas? A tendência é começar, cara, o que é que essa pedra está fazendo aqui? Por que ela não rolou para o outro lado? Por que ela rolou para cá? Por que ela não ficou mais no canto? Por que ela não ficou no outro canto? Por que ela veio parar bem na minha frente? Quem foi que empurrou essa pedra? Achar o culpado. E aí o que é que vai acontecer? Você começa a se debater, tentando achar o motivo pelo qual aquela situação se apresentou. E quando você, né, o peixe dentro do rio, quando ele começa a se debater, o que é que acontece? Aquele rio límpido e cristalino que ele estava seguindo, ele começa a subir os sedimentos do fundo do rio e daqui a pouco você não consegue nem enxergar mais a pedra, não enxerga mais o rio, nem você mesmo. E a primeira coisa que, pelo menos teoricamente, você poderia fazer é o quê? Para de se debater. Para. Porque no parar, o que é que vai acontecer? Duas coisas. O sedimento vai voltar para o fundo do rio, o rio vai começar a voltar a ser cristalino e o mais importante, não é um rio, o fluxo do rio vai levar você, vai fazer você contornar a pedra. Muitas vezes sem o esforço que você achava que precisava fazer. Eu amo suas histórias.
A gente estuda junto, a gente faz um curso junto e toda vez, a maioria das vezes, nossas caminhadas para o almoço e as voltas do almoço, eu vou ali abstraindo e absorvendo algumas informações. Me veio até um episódio de um podcast que eu gosto muito, que é o Para Dar Nome às Coisas, que a Natália Souza gravou, salvo engano, quarta-feira da semana passada, em que ela que ela disse semana passada, e o título era O Inferno são as pessoas, o inferno são as pessoas e o paraíso também são as pessoas, mas o paraíso também são as pessoas. Dentro da comunicação, às vezes a gente coloca muito a comunicação, difícil é lidar com pessoas. Isso é o que eu mais escuto, principalmente dentro dessa ideia de performance, de liderança de equipe, de comunicação em times e etc. Só que, ao que parece, as pessoas também são as soluções para muitas informações ou para todas elas. Lidar com as pessoas pode ser um espelho. E aí você estava falando, você iria falar das práticas. E as práticas envolvem muitas vezes a gente, mas também envolvem outras pessoas, envolve facilitadores, envolve algumas pessoas. Como é que funciona para você, dentro da pergunta que eu tinha feito, as práticas que podem ser feitas para nesse momento de pausa, para conseguir clarear mais o rio e deixar esse flow, esse fluxo do rio acontecer mais? Então, assim, vamos dizer, a mais difundida hoje são as meditações. Sim. Né? E aí, qual meditação é melhor? Aquela que você se adaptar mais. Né? Não consigo meditar. E a gente construiu muitas vezes essa percepção de que não consegue meditar, mas é porque muitas vezes você aprendeu ou entrou em contato com um tipo de meditação. Existe muito esse mito de que para meditar eu preciso ficar 1 hora sem pensar em nada, sentado. Existem várias formas, existem meditações conduzidas, não conduzidas, com música, sem música, em que você pega um objeto, né? Teve, por exemplo, na pandemia, eu sou professor e estava em sala de aula. Nessa época eu não estava como coordenador. E eu, a partir de um material que eu tive acesso do Instituto Vipassana, né? Eu desenvolvi algumas aulas. Na verdade, foi um ano inteiro em que as aulas, como elas eram online, né? Eu optei, porque o currículo da Secretaria de Educação permitia, eu coloquei um ano inteiro de exercícios meditativos, de práticas meditativas com os alunos através da plataforma. E um desses exercícios era construir um objeto meditativo. Os meninos faziam em casa. E que é uma garrafinha com água e que você colocava vários objetos com maior densidade, menor densidade. E a meditação era basicamente o quê? Você sacudia aquela garrafinha e colocava em cima da mesa. E você ficava observando até que todos os objetos parassem de se mexer. Essa era a meditação. Basicamente o peixinho dentro do rio. Exatamente, tudo. Era isso. Então é uma forma de meditação em que você coloca um objeto como foco da sua meditação. Que legal. Então existem inúmeras formas de você poder meditar. Então, e a meditação, ela, como a gente falou, desenvolve essa melhor, vamos dizer assim, capacidade de percepção do que está acontecendo à sua volta, do que está acontecendo com você mesmo. E algumas pesquisas, uma feita em Stanford, que mostra que a área que é mais estimulada no processo meditativo, independente do estilo de meditação que você pratique, é a área do cérebro que é ativada quando você se empatiza com o outro. Olha. Então, ou seja, né, a gente pode partir desse princípio e criar uma teoria de que a meditação gera empatia. Uhum. Fazer essa conexão direta. Exatamente. E a meditação a gente sempre traz porque a meditação não precisa de um local, a meditação não precisa necessariamente de uma pessoa que vá conduzir você. Você pode fazer em casa, onde você, numa cadeira, na sua cama, deitado, você pode meditar. Então esse talvez seja o exercício que é... Na prática chinesa, a gente fala que existem exercícios ou práticas energéticas internas e externas, né? É claro que uma gera efeito na outra. E a meditação é uma prática interna.
É uma prática energética interna, mas que gera efeitos no seu corpo, no físico, no soma, né? Mas tem outras práticas externas, né? Eu sou muito afeito às práticas de origem principalmente chinesa, né? Então, o Tai Chi Chuan, o Qigong, Lian Kun, né? Que são práticas, são exercícios físicos que eles vêm com o intuito de movimentar energeticamente, fisiologicamente o corpo, mas de trabalhar e de movimentar o fluxo energético interno. Porque essas, por exemplo, a gente falando dessas emoções que elas ficam represadas ali, arquivadas, quando você faz uma atividade energética externa, como essas que eu falei, do Tai Chi, do Qigong, o que é que acontece? Você movimenta esses arquivos muitas vezes que estão parados. Não quer dizer que a raiva que está lá vai ser dissolvida, mas ajuda a trazer aquele processo à consciência para que você consiga trabalhar ele. É interessante você falar de processo porque, já caminhando mais para o final do nosso bate-papo, isso é importante de dizer para as pessoas. Assim, às vezes a gente começa a trabalhar a comunicação e as pessoas falam assim: Diogo, em quanto tempo você acha que eventualmente essa agressividade, essa passividade, ou eventualmente o palco, eventualmente reuniões, em quanto tempo você acha que eu estarei bem? Eu falo, tem como eu fazer um processo contigo de quantidade de mentorias, de encontros para trabalhar a comunicação. Só que é muito difícil te dizer isso. Só que eu faço por uma questão didática, por uma questão até comercial e etc. Só que se você me perguntar quando é que eu te dou, tem uma aluna minha que fala: Diogo, quando é que você me dá alta? Ela já falou hoje brincando que ela sabe que não existe isso. Mas quando é que você me dá alta para comunicação? Eu falei: quando você quiser. Eu não tenho esse poder, eu não vou te dar alta na comunicação para você. Eu não me dei alta ainda, eu continuo estudando, continuo aprendendo, continuo fazendo as minhas pausas, minhas inspirações. É importante, eu acho, dizer, na minha perspectiva, Antônio, dizer que tem um processo. E esse processo eu não sei quanto tempo ele vai durar. Para acessar essa raiva, para acessar essa tristeza, para ressignificar, para trazer uma comunicação mais assertiva, mais empática, mais consciente. Existe um processo muito grande por trás. É muito importante que as pessoas acessem não a varinha de condão, não a varinha mágica, mas aquilo que eu falei no primeiro episódio: acessar o estilo de vida. Acessar o estilo de vida de uma comunicação mais consciente, o estilo de vida de uma comunicação mais didática, o estilo de vida de uma comunicação que gere mais ações nas pessoas, e não uma receita de bolo que agora eu uso e vou usar para sempre. Então existe uma necessidade de compreensão de que precisa ser, ou pode ser, não vou dizer nem precisa, mas pode ser um estilo de vida. A caminhada, o peixe no rio vai continuar por muito tempo. Ele vai continuar até, eventualmente, a passagem, a morte, dependendo da sua crença, dependendo da sua trajetória. A gente, às vezes, traz uma ideia de uma comunicação como algo resolutivo, resolvido e um problema acabou. Tanto é que teve uma vez que eu uso, né, a ideia de que eu já fui agressivo e etc. E aí uma aluna falou assim pra mim: Diogo, você acha que você não é mais agressivo? Eu falei: não, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou, em vários momentos inconsciente. Hoje eu tento ser, quando eu sou, internalizar essa raiva de maneira mais consciente. Mas quando eu falo que eu já fui, é uma ideia de que hoje eu tenho uma intenção de não ser mais. Existe uma intenção de parar de ser, existe uma consciência de desenvolver diferente. Existe uma consciência de olhar e falar: bruxismo hoje foi pior, o que aconteceu ontem. Gastrite começou a apitar, o que aconteceu. Dor de cabeça começou a acontecer, o que tá... de me conectar com essa raiva, de me conectar com a identificação disso. Para as pessoas pararem de achar que é do dia para noite, raiva, passou, não tenho mais, já não sou mais assim. É muito difícil dizer isso. E a gente estava conversando aqui antes de começar dos nossos processos, dos nossos aprendizados e como existe uma caminhada até se chegar, e em alguns momentos a gente quer passar desse ponto do rio, mas aí eventualmente, calma, fica aqui um pouquinho nesse lago, fica um pouquinho nesse lago só parado, só nadando. Daqui a pouco vai o seu nadar, a chuva eventualmente vem e te leva para um novo espaço, te leva para uma nova caminhada, para não parecer que é algo... E é por isso que eu sempre falei aqui no podcast,
que o meu convite aqui não é para as pessoas aprenderem algo e levarem aquilo para casa, é convidar para refletir, para eventualmente provocar as pessoas a partir de uma provocação que a gente está fazendo, mas não com uma ideia de é isso que tem que ser feito. É uma ideia de parar, de respirar, de se conectar. Às vezes você não vai se conectar com nada, segue adiante, segue a sua vida. Parar de achar que terapias, processos terapêuticos, psicologia vai ser uma varinha mágica que vai resolver sua comunicação ou que a comunicação vai resolver a dor que você tem de algum problema que você... Não vai. Ainda mais se você chegar com esse pensamento, com essa ideia de quero resolver isso. Sim. Não vai. E é por isso que eu falo, como é que está a sua vida e como é que está a sua comunicação. A comunicação, ela vai ter uma conexão absurda sobre como é que você está na sua vida. Ninguém chega do nada para você, do nada, que a gente já conversou sobre isso, que não existe do nada, e solta um bom dia ríspido se não aconteceu nada na vida dela. Aconteceu. A vida dela reflete, a comunicação reflete a vida dela. Caminhando para o final, como é que você lida com pessoas ou com as suas agressividades perante as pessoas, as suas emoções durante o dia a dia? Como é que você lida com a sua comunicação no dia a dia? Por que eu estou perguntando isso? Porque, como eu estava dizendo, as pessoas acham que quando a gente fala, conversa, facilita alguns assuntos, elas acham que nós estamos imunes a algumas questões. Sim. Entendeu? E eu gosto de fazer isso até porque é curioso, às vezes e alguns amigos, óbvio, já fazem isso brincando, quando eventualmente eu solto uma fala atravessada ou eventualmente eu me calo com algo que eles sabem que eu externalizaria, eles falam, não é assim que você me ensinou, e eu falo, cara, eu não tô dando conta, agora é isso que eu tenho. Então, como é que você, que supostamente as pessoas podem enxergar como alguém que já tem alguns acessos, como é que você lida com isso no dia a dia? Como é que você funciona com a sua comunicação? Olha, Diogo, hoje, né, isso é uma construção e continua em construção, né? Eu só, ultimamente, tem se ganhado muita divulgação naquela percepção das camadas da cebola, né? Das cascas da cebola. Só que eu gosto mais de uma figuração das pétalas da flor, né? De cada processo que você lidar, cada passo que você dá dentro dos seus processos é uma pétala que se abre, não é uma camada de cebola que é arrancada e que você chora, entendeu? Eu gosto mais dessa percepção. Mais leve, mais tranquilo. Exatamente. E que é um presente que você dá para você mesmo, né? Aquela beleza daquela pétala que se abre ali, né? Que às vezes é dolorido, às vezes tem um espinho na flor, mas é um presente que você se deu, que você pode se permitir, dentro disso que você estava falando, de parar um tempo para admirar aquilo que você conseguiu fazer, né? Dentro desse seu processo de se abrir para o mundo, né? Mas aí voltando para mim, né? Para sua pergunta, para sua provocação, é uma construção, né? Que já foi bem mais desequilibrada, né? Não no sentido só de você colocar demais, mas na maioria das vezes de não se colocar, de segurar, né? E que esse processo ele é diferente de acordo com as pessoas que estão se apresentando para você, né? Então, com minha esposa, com meu filho, é um nível de profundidade e de possibilidade. Com um colega de trabalho, né, é outro nível de possibilidade, de profundidade dessa manifestação, né? Então, hoje, principalmente essas duas pessoas, né, aí eu vou fazer uma média aqui que eu amo profundamente, né, que são minha esposa e meu filho. Hoje eu tenho uma capacidade muito maior de expressão em relação a eles, de colocar, de me expressar e de ter esse campo aberto para que isso possa se manifestar, né? Mas no trabalho, que eu acho que é uma angústia da maioria das pessoas, isso tem que ser muito pesado. Pesado não de peso, mas pesado de você avaliar o quanto que as pessoas também estão preparadas para determinadas manifestações.
E com esse cuidado para com a gente também, e com esse olhar de que a gente tem o inferno e o paraíso dentro da gente, e que as pessoas têm também infernos e paraísos dentro delas, e de não necessariamente refrear o que precisa ser dito, mas de calibrar a intensidade com a qual você pode falar, até mesmo tendo a consciência, né, e aí eu estou falando muito de mim, de ter a consciência do quanto que a manifestação do meu inferno vai gerar a manifestação do inferno do outro, e o quanto que eu estou preparado para ver o inferno do outro também, né? E aí de você estar consciente disso. E aí uma coisa um exercício que é extremamente importante, que eu tenho feito já há algum tempo dentro desse ambiente de trabalho, é o respirar. Respirar mesmo, fisicamente. Respirar. Puxar o ar, soltar o ar, tá consciente do que você está fazendo ali, né? E aí isso te traz para o momento presente. E aí para você ter essa capacidade real de avaliar o quanto que pode ser dito, o momento em que pode ser dito, a intensidade com a qual pode ser dito. Eu falo que é a comunicação consciente. Saber o como, quando, com quem. Mas é sempre? Não. Tem hora que não. De vez em quando o inferno vem com força. É isso, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O que eu sempre falo lida com o inferno. Se você trouxe o inferno, lida com ele. O que não dá é plantar abacate e querer colher manga. Exatamente. Você vai colher o que você plantou, não tem como. E se você não plantar nada, você também colhe. Você colhe pedra, pedregulho, areia, enfim, colhe um monte de informação. Antônio, alguma informação, alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão escutando, pessoal do Comunique Podcast? Olha, é isso, assim, de desenvolver cada vez mais esse olhar carinhoso, amoroso e cuidadoso com você mesmo. E isso não é um egoísmo desequilibrado. E isso é você se cultivar internamente para que aquela flor que as pétalas vão abrindo possa se mostrar para as outras pessoas. E aí sim você vai tá contribuindo positivamente para a sua pegada no mundo, né? Pro que você quer deixar de pegada no mundo, né? Parafraseando aí o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. Né? E não busque no mundo a mudança que você quer em você, né? Acrescentando aí um pouquinho. Então essa percepção interna é de suma importância, tá sempre olhando. Não se perder na ilusão do mundo. A gente precisa habitar esse mundo, mas a gente tem que tomar cuidado para que esse mundo não absorva a gente, né? Então, para que você esteja sempre consciente do que está acontecendo e buscando, claro que com esse olhar cuidadoso, de respeitar os próprios tempos e os próprios espaços, mas de estar nessa busca constante, né? O compromisso, largando essa culpa que às vezes a gente tem desse possível egoísmo, o compromisso maior que a gente tem nesse mundo é com a gente, né? Você falando, minha vontade é continuar conversando aqui, só que aí você que está em casa vai pegar um episódio de 2 horas e você não vai escutar. Então a gente marca um próximo encontro, mas eu estive em uma viagem bem simbólica esse final de semana e uma frase de um parente disse assim: você só tem uma obrigação na vida, ser feliz. Então encaixa muito. Agradeço mais uma vez. Quer dizer suas redes sociais, seus contatos, caso alguém queira, eu vou colocar também na descrição do grupo. Isso, Tonhão Acupuntura, tanto no Insta quanto no Facebook, né? Telefone, o WhatsApp, o Diogo vai colocar aí na descrição, se vocês tiverem interesse. Tô fazendo uma parceria agora com o Aleph também, com o Instituto Aleph de Constelação. E aí a gente vai estar desenvolvendo essas práticas energéticas que a gente conversou um pouquinho aqui, a gente vai estar desenvolvendo, vai ter um dia lá que a gente vai estar desenvolvendo essas práticas. Quem tiver interesse, me procura nas redes sociais, aí que eu dou um retorno. Vai ser toda quinta-feira, certo? A partir do dia 17 de agosto, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Maravilha. O tempo
de duração mais ou um pouco menos mais uma hora, flexível. E o que a gente estava conversando até ontem com a Adriana e o Marcelo, né? É que não é um curso. Então tem data para iniciar. Quanto vai durar, aí vamos ver o que é que o fluxo do rio leva a gente. Maravilha. Antônio, mais uma vez te agradeço. Cara, ficaria horas e horas e horas. Eu sempre falo que os episódios parece que eu gravo para mim, parece que a pessoa vem para poder falar algo para mim. Várias informações aqui ressoaram. Quando termina aqui, a gente termina de gravar, desliga tudo, eu vou me conectar comigo mesmo. Enoque, faz tudo isso acontecer. Mais uma vez te agradeço. Valeu, estamos Enoque. juntos mais uma vez. Você que está em casa, gostou, sentiu, se conectou, curte, compartilha, dá 5 estrelas, comenta, envia para aquele amigo, para aquela amiga que quer se conectar com esse assunto. E você, como está a sua vida? Como está a sua comunicação?